Tanto o Xbox quanto o PlayStation já tem o seu preço oficial no Brasil. Falando aí do Série X, o topo de linha da Microsoft, e o PlayStation 5. E ambos vão estar aí próximo da casa dos R$5.000. O que vamos fazer nesse vídeo é entender qual é o paralelo no mundo dos PC gamers. Vamos montar uma máquina para jogar, um computador, com um orçamento parecido com esses R$5.000, para dar uma dimensão do que os consoles têm para oferecer e a contrapartida no mundo do PC gaming. Cooler Master MWE Bronze 550. Essa fonte de 550 watts traz a tecnologia de DC-to-DC, que reduz o ruído na onda da corrente. Design com cabos do tipo flat para melhorar o visual do seu sistema e também 5 anos de garantia. Mais detalhes no link na descrição desse vídeo. Antes de eu começar a listar algumas das peças escolhidas para esse nosso setup, vou deixar clara algumas das opções que nós fizemos aqui. Então a primeira delas é, nós não vamos correr atrás de especificações dos consoles. Nós vamos pegar o orçamento de R$5.000 e montar uma máquina para PC Gaming que a gente indicaria dentro desse orçamento. Então eu não vou me perder em algumas coisas como, por exemplo, fazer o sistema ser compatível com SSDs PCI Express 4.0. Hoje em dia o custo é muito alto da plataforma como um todo para ter acesso a isso, então eu não vou correr atrás disso, ia avacalhar muito o meu orçamento. Outra coisa que também não vou ir atrás é de alguns recursos específicos, então por exemplo, mídia digital é uma coisa que é muito do mundo dos consoles e ninguém no PC se importa. Todo mundo compra digitalmente no computador, não é tão relevante como nos consoles em que você pode comprar um jogo e depois revender ele. Esquece, nós estamos no mundo do computador, a realidade é outra, então esquece o driver óptico, ninguém se importa. E vamos partir então para a escolha de peças. Eu tentei focar também em performance para games. Então, por exemplo, você vai ver que consoles têm 8 núcleos. Eu não necessariamente busquei a configuração de 8 núcleos. Eu sei que nos computadores nós temos processadores com menos núcleos que atendem muito bem em games. E dentro do possível eu fiz caber. Dentro dos 5.000 eu estourei um pouquinho, mas bem levezinho, galera. Então vamos peça a peça para mostrar para vocês as decisões que foram tomadas. Então, primeira parte. Normalmente, quando eu penso numa máquina para games, penso muito no orçamento da placa de vídeo e o que sobrou para o resto, afinal é uma máquina para games e a placa de vídeo é o componente principal. Então eu tento mirar mais ou menos um pouco abaixo da metade do preço do orçamento todo, acaba indo para a placa de vídeo. E foi um pouco difícil depois fazer caber todas as outras peças, infelizmente eu gostaria de que houvesse componentes um pouquinho melhores, mas a realidade do dólar e do mercado atual ainda não está nos ajudando muito nesse aspecto. Mas para processador, nós vamos com o segmento intermediário. E aqui nós temos dois concorrentes muito próximos. Temos o Core i5 e o Ryzen 5. Os dois estão numa faixa de preços bem próximas, ali na casa dos R$1.200 a R$1.500. O i5 até chegou a parecer mais barato esses tempos, mas infelizmente ele voltou ali para a faixa dos R$1.200. Nós vamos montar a nossa máquina com um Ryzen nesse momento, porque quando eu pesquisei as peças, você sempre tem que pensar o kit processador e placa-mãe, principalmente se você está apertando o orçamento. E hoje a AMD tem mais opções do que a Intel. Isso acontece porque a Intel, com a 10ª geração, ela trocou de chipset. Então, temos um novo socket, um novo chipset, as placas são recentes, o chipset barato, que é o H410, acabou de chegar no mercado. Então, ainda a disponibilidade ainda está baixa, nós temos os preços ainda um pouco altos, muitas das vezes as placas-mãe são lançamentos. Enquanto que o ecossistema da AMD, a M4, está aí desde 2017, tá fácil achar, por exemplo, uma A320 baratinha. Eu não vou usar uma A320, vocês já devem, talvez tenham reparado, nós estamos aqui com uma X570 da Asus, meramente por conveniência, tá? É porque a nossa A320 que nós temos por aqui está montada no PC da Crise, ele é tudo encaixado de um jeito horrível de tirar, eu não quis desmontar ele, então vamos para a X570, mas de novo, não dá performance, a placa-mãe não é a que vai nos dar mais FPS, isso não é uma mudança relevante. Em teoria, essa plataforma daria suporte ao PCI 4.0, mas eu não estou mirando nisso. É muito caro um SSD PCI 4.0 e isso ia dificultar muito o nosso orçamento. Para então esse nosso vídeo, vou usar o Ryzen 5 3600. Especificamente eu vou usar o 3600 XT porque é o que está à mão aqui. O 3600 está em outra bancada em uso em testes, então não quero atrapalhar os benchmarks que estão rolando por lá. A diferença entre eles é leves diferenças de frequência, galera. Então, vocês vão ver nos comparativos que o 3600 XT vai rodar alguns megahertz, um pouquinho mais alto que o 3600, mas sinceramente a diferença é mínima. Então não é nada que vá invalidar nossos testes. Se você vê um teste que está muito vinculado à performance de processador, é só imaginar que está rodando no máximo uns 10% abaixo disso, se fosse um 3600. Então não temos um impacto muito grande e eu não quero atrapalhar os testes que estão rolando lá com o 3600.
Ok, com isso nós já temos a base do nosso computador, placa-mãe e processador. Os dois juntos estão mais ou menos na faixa de uns R$ 1.620, quando eu fiz a pesquisa. Uma A320 e um 3.600 estão mais ou menos, você encontra kits nesse valor. Hora de partir para as memórias, e aqui eu vou fazer uma mudança em relação ao que normalmente a gente montava aqui no Adrena mirando em orçamento. É porque está barateando memórias mais rápidas. Então, normalmente a gente mirava numa memória de 2666, porque normalmente era onde a gente tinha o custo, balanço entre custo e benefício. E a verdade é que não é muito mais caro, já está começando a ficar acessível memórias aí operando a 3.200 MHz. Então nós já encontramos módulos de 8 GB a 3.200 MHz na faixa dos R$270. Isso é pouca coisa acima do que, por exemplo, a configuração de 2.666 e também não fica tão mais caro que módulos de 2.400 ou 2.133, que daí já é uma frequência meio baixa também. Não vale a pena você economizar para ter essa contrapartida. Então, já está fazendo sentido procurar memórias de 3.000, 3.200. E outra coisa relevante aqui é o seguinte, é que as memórias de 3.200 têm suporte na plataforma. Então, não sou muito fã de você recomendar ficar colocando memórias super rápidas no seu sistema para tentar conseguir mais performance via, sei lá, 4.000 MHz de memória ou alguma coisa assim. Isso para mim não faz muito sentido. Agora, 3.200 está dentro do suportado pelos processadores Ryzen da terceira geração. Então, quer dizer que você, em teoria, a AMD dá suporte para isso aqui. Então, devia funcionar. Se você comprar uma memória de 3.200 e a plataforma dá suporte, devia funcionar em 3.200 MHz e gastando pouca coisa a mais. Eu dei uma comparada, 2.666 para 3.200 era R$30 a diferença. E eu acho que vale a pena gastar esses 10% a mais para ter essa subida considerável nas frequências da sua memória e, por consequência, isso é bem impactante, principalmente para a performance do processador. Quando você está olhando para aqueles jogos rodando em altas taxas de quadro, dá uma ajudinha para conseguir uns FPS a mais. Bom, agora eu montei boa parte da estrutura de algo que é para ser um computador, é hora de pôr o astro do PC. E aqui eu queria ter conseguido ir um pouquinho mais longe, mas ainda assim deu para pôr algo bem interessante. Então, nós miramos na faixa dos R$2.000 e o cara para isso é a RX 5600 XT, modelo AMD Radeon. É uma placa com performance sobrando bastante para Full HD e com possibilidade de rodar alguns games até na resolução Quad HD. Para subir para uma 5700 XT encareceria demais o nosso orçamento, então foi a altura em que a gente se posicionou. E algo interessante, ela deve não ficar muito distante, por exemplo, de uma 2060 em termos de performance. E algo interessante é que recentemente nós tínhamos feito um vídeo montando o PlayStation 4 e a PlayStation 5, e se vocês lembram, eu usei de referência uma 2070 Super. E recentemente a Digital Foundry comentou sobre a questão de performance dos novos videogames e usou como comparativo uma 2060 Super, com uma placa potencialmente que teria o desempenho equivalente ao do PlayStation. É sempre bom lembrar que tem toda uma questão de otimização, a comparação direta é sempre difícil e os consoles contam com a vantagem de otimizações precisas para o seu hardware, então vai entregar resultados muito bons, mas vê que já não está tão distante. Apesar de a gente ter ficado atrás dos consoles em termos aí de placa de vídeo, ele não ficou tão mal assim. E quem viu eu montando o Xbox Series S versão PC, vê que eu não estou muito distante do patamar. Nós tínhamos usado também uma 5600 XT, mas naquele caso eu vi estimado alguma coisa um pouquinho abaixo da 5600 XT com uma performance gráfica do Xbox Series S. Esse também já foi anunciado no Brasil, vai ser vendido pelo preço sugerido de R$3.000, seu preço de lançamento. Ok, temos processador, temos placa de vídeo, agora a questão do armazenamento. Aqui eu não quis economizar por um HD não. Aqui eu acho que se a gente está querendo montar uma boa máquina, um bom computador, que você tenha uma experiência positiva, eu acho que o armazenamento tem que ser SSD. Então, às vezes a gente faz aquela combinação, um SSD um pouquinho menor com um HD um pouco maior. Aqui, dentro do orçamento de 5.000, deu para caber um SSD mirando em 512 GB. Então, não está tão caro um HD de meio tera e nós estamos mirando com ele para montar essa nossa máquina. Uma coisa bem positiva dos SSDs é que eles começam a custar menos de R$1 o gigabyte, principalmente nas versões com muito armazenamento. Então, quando você começa a subir acima dos 240 GB, você vai ver que o preço começa a ser inferior a R$1 por gigabyte. Então, começa a ficar
interessante mirar em um sistema todo em SSD. Aqui nós temos 512, já dá para instalar o sistema operacional e no máximo o Warzone, se você for jogar Call of Duty, mas também daria para jogar múltiplos outros jogos junto com o sistema operacional. E uma vantagem, aí falando do PC, é a facilidade de upgrades. Então se a gente quisesse colocar mais um SSD aqui no futuro, um SSD M.2, ou esse tipo de coisa, o computador tem essa versatilidade, é fácil de fazer. No Xbox temos um formato proprietário, então você precisa comprar um SSD compatível. No PlayStation, a gente recentemente viu como é que vai ser esse upgrade, ele parece que vai ser bastante simples. Falta ainda a Sony falar pra gente como é que vai funcionar a questão dos SSDs que vão ser validados, como é que vai ser o suporte, se vai ter que atender provavelmente alguma configuração de velocidade de leitura e de escrita para funcionar corretamente no videogame. Bom, com isso, galera, nós temos um computador aqui que estoura um pouquinho o orçamento, tá? Eu vou admitir. Este cara custa na faixa dos R$ 5.100, mais ou menos, na pesquisa que eu fiz, né? Com mais uma fonte compatível para o seu consumo de energia, mais um gabinete para pôr em torno de tudo isso para não ficar ao vento, vai ficar aí mais ou menos na faixa dos R$ 5.100. Algumas considerações eu também cogitaria para a galera que é entusiasta das novas tecnologias, queria um hardware compatível com Ray Tracing. As Radeon ainda não tem suporte a isso. Nós vamos conhecer num evento no fim do mês a RDNA de segunda geração, que vai ter aceleração de hardware para Ray Tracing. Se você prefere o lado verde da força, o cara para você ir é a RTX 2060 nesse setup. Ele só encarece um pouquinho mais. A 5600 XT está custando na faixa dos 2.000, os modelos mais baratos. As RTX 2060 mais baratas que eu encontrei já vão lá para casa dos 2.200, 2.300. Então ia custar uns 200, 300 reais a mais. Eu até queria que tivesse cabida 2060 no nosso orçamento, porque aí nosso PC teria suporte a Ray Tracing e algumas dessas novas tecnologias, sem contar alguns recursos que a NVIDIA tem colocado na linha RTX, DLSS, algumas coisas que são bem interessantes, mas infelizmente para caber em 5.000 não deu. Faltou, a grana ficou curta. Mas se você está pensando em montar uma máquina e vai usar isso aqui de referência, prefere o lado verde da força, eu gastaria numa 2060, gastaria um pouquinho mais para ter a RTX 2060. Bom, e agora, hora de a gente saber o que essa máquina entrega. Começando primeiro por jogos AAA, aqueles com gráficos pesados, e normalmente a gente não mira uma taxa de quadros muito alta. A 5600 XT é um chip gráfico capaz de empurrar até Quad HD. Então se você é o cara que quer pôr tudo no Full HD no Ultra 60 quadros, você vai ter que realmente mirar em Full HD. Agora, se você é aquele cara que tá tranquilo, subir um pouco a resolução e balancear a qualidade gráfica, ela aguenta Quad HD. Então, por exemplo, nós fizemos uma configuração em Control, deu para jogar ela com 1440p, né, Quad HD, com 60 quadros na configuração média. Lembrando que o controle é um pouquinho diferente dos outros jogos, tá? Ele não tem o alto e o ultra, ele tem o baixo, o médio e o alto. Então o alto é meio que ultra, o médio é meio que alto e o baixo é o baixo, mais ou menos. Então, resumindo, vocês estão vendo na tela como ele roda em qualidade média, é um nível de qualidade bastante bom, não é como médio em outros games. Outro jogo que eu testei, o Horizon Zero Dawn, também rodou em qualidade alta, 60 frames, em Quad HD, tinha um altíssimo, mas de novo, na minha opinião, eu preferia jogar em Quad HD no alto do que Full HD no Ultra. Como vocês podem ver na tela, tá rodando aí, a qualidade gráfica ficou muito boa. Monster Hunter também entregou mais de 60 quadros em Quad HD no preset alto do game. Assassin's Creed deu para jogar em alto, Quad HD, 60 frames. E, em geral, os jogos com foco em gráficos você vai conseguir jogar. Se você é um cara que precisa pôr no Ultra, você vai ter que trazer para o Full HD, mas essa é uma placa capaz de entregar Quad HD em qualidade alta, que para mim é o setup ideal. Quad HD já tem um ganho legal de resolução comparado com o Full HD, as imagens ficam bem interessantes. Agora, olhando para os games competitivos, isso tira o foco da placa de vídeo, traz um pouco para a capacidade do processador. E, de novo, o 3600 é um processador que a gente sabe que entrega uma taxa de quadros acima dos 100 frames em praticamente todos os jogos competitivos. Então, a gente experimentou Fortnite, rodou entre 150 e 250 quadros de forma incrivelmente inconstante em Quad HD. Fortnite, ultimamente, toda vez que eu testo, ele está assim. A taxa de quadros dele varia de forma bastante expressiva, mas bem acima, digamos, de um monitor de 144 Hz você consegue jogar. E um detalhe, para os jogos competitivos em geral, eu fiz aquela opção que muitas vezes o pessoal usa para jogar, que é baixar os gráficos para o mínimo e só deixar a distância de visão no máximo. É foco em competitivo, não é qualidade gráfica, é performance. Outro game que eu testei foi o PUBG. O PUBG também rodou a mais de 150 FPS em Quad HD e com aquela configuração, né? Gráficos no mínimo, distância de visão no máximo.
E o cara que rodou um pouquinho mais baixo, mas foi porque eu preferi jogar assim. Eu não gosto de baixar os gráficos no COD, eu acho que o jogo fica meio feio. Joguei COD, esse eu tive que trazer para o Full HD para achar uma configuração que me agradou, mas deu para jogar em Full HD, qualidade no alto, e ele rodou a mais de 100 quadros. Resumindo, é uma máquina que roda muito bem jogos AAA em Quad HD qualidade alta, jogos competitivos, mais de 100 quadros em todos eles, vários deles podendo ser jogados em Quad HD a mais de 100 quadros. O que nos traz a questão óbvia, que talvez já tenha vindo alguns de vocês, essa máquina pelo jeito está se situando um pouquinho acima do Xbox Series S, que custa R$3.000, mas está longe de prometer o 4K que a gente vê no PlayStation 5 e no Xbox Series X. E eu acredito que você pode jogar em 4K nessa máquina, trazendo a qualidade para o médio, mirando em taxas de quadros mais baixas, mas sinceramente não é essa experiência que normalmente a gente está buscando no PC. Você está buscando 60 quadros em qualidade muito alta quando você está jogando um jogo AAA, cinemático, e você está procurando muitos frames no competitivo, mais de 100 frames. Então, de novo, eu não corri atrás da experiência que o console está prometendo, eu corri atrás da experiência que um bom PC para jogos entrega, e foi com isso que a gente alcançou aqui. Então, não tem como. Se você está na dúvida entre um console e um PC para jogar, os consoles têm uma clara vantagem em custo-benefício. Eles entregam mais hardware por real que você gasta e não tem por que você querer bater de frente com isso. A Microsoft e a Sony têm uma escala muito grande para reduzir custos. Em alguns casos eles trabalham no prejuízo com hardware, então obviamente quem vende peças para computador não vai trabalhar no prejuízo porque ele não está tirando dinheiro em outro lugar. O que nos traz a vantagem do PC. Então, primeiro, é uma plataforma de produtividade. Você vai editar vídeos, você vai editar fotos, você vai trabalhar nele. Então, o computador é muito mais versátil que um videogame. Então, se você precisa de uma máquina para trabalhar e estava de olho em uma para jogar, aqui nós temos uma solução só que resolve os dois. Eu garanto para vocês, essa máquina para trabalhar é muito boa também. E também tem a questão que são as características do PC. Então tem os jogos que são exclusivos do PC, a experiência teclado e mouse, os RTS, os games de estratégia, os MOBA. Isso está no PC, então se esse é o tipo de jogo que você curte, é aqui que você quer estar. Simuladores também, esse tipo de jogo você tem só exclusivamente no PC e é aí que você tem que olhar para essa plataforma. E por fim, a liberdade. Então você com certeza não pega e faz isso aqui num PlayStation. Ou se no futuro você decidiu que 4K fez falta, você não vai pegar, revender essa 5600 XT e ir lá comprar sua 3070 ou sua Big Nave. Você tem liberdade tanto no hardware, se você quiser evoluir seu projeto, você evolui ele, você torna ele capaz de rodar 4K. Se o orçamento apertou, você vende a sua placa de vídeo e compra uma mais baratinha e continua jogando em resolução menor, tomara que não, mas também é uma possibilidade. E liberdade também no ponto de vista dos softwares. Então, quando você compra um PlayStation, você está dentro da plataforma do PlayStation, você vai comprar os jogos da Sony. Microsoft, mesma coisa, você está na plataforma da Microsoft. PC você vai ter Origin, Uplay, Steam, Epic e qualquer loja de aplicativo que surgir numa janela de sabe, sei lá quando, sempre surge uma loja nova por aí. No PC, tudo isso é lindo porque nos dá essa liberdade. Você pode pesquisar o preço de um jogo em mais de um lugar, você pode encontrar preços mais acessíveis e, sinceramente, ultimamente não para de aparecer jogo de graça. Eu não sei se a gente ainda vai comprar jogos no PC, a gente está ficando bem mal acostumado com isso. Então, temos vantagens e desvantagens. Na parte de gráficos, não tem como bater os consoles no custo e o gráfico que eles entregam. Mas em compensação, temos diversas vantagens para o computador e, sinceramente, eu gostei da performance de um PC de R$5.000. Essa configuração que a gente montou aqui, uma pessoa consegue jogar com excelente qualidade gráfica. Galera, para mais testes com hardware, orçamentos, a gente nessa treta de PC versus console, que sempre tem que ir com cuidado, usar roupa de proteção radioativa, é só assinar o canal que vocês ficam sabendo quando a gente se arrisca a meter a mão nesse vespeiro. E até uma próxima. Tchau, tchau!